E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, tá? Espero que vocês estejam seguindo as recomendações, estejam respeitando a quarentena de certa forma, para que tudo isso passe o mais rápido possível e a gente se encontre, tá certo? Logo, logo, presencialmente. Desde o início do ano, né, a temática que envolve a disciplina de geografia é uma temática bastante interessante, né, que é uma temática que envolve modelos políticos, né, modos de enxergar a realidade, seja a realidade econômica, a realidade de trabalho, a realidade política, ou seja, a própria ideologia, né, essa visão de mundo, né, que de certa maneira nos define, tá certo? O primeiro modo de enxergar a realidade que a gente estudou esse ano foi o capitalismo. A gente viu que o capitalismo surge lá no contexto do final da Idade Média, enfraquecimento do feudalismo, surgimento de uma nova classe social, né, a burguesia, né? Muda-se então a relação do homem com o trabalho, né? Se inicia um processo de renascimento comercial na Europa, tá certo? Ou seja, surge então um novo modelo econômico esse que vai ditar a realidade econômica, política e social do mundo nesses últimos anos, nesses últimos 500 anos, podemos dizer assim, tá certo? Então, frente a essa definição de capitalismo que a gente aprendeu lá na primeira unidade, né, modelo econômico, político, ideológico, que parte do princípio do acúmulo de lucro, propriedade privada, distinção de classes sociais, onde o mercado controlaria a economia, né, o comércio controlaria a economia, por base necessariamente do liberalismo, né? Essa é a base necessária do liberalismo. Tudo isso a gente aprendeu lá no início do ano, né? A gente viu que o capitalismo passou por diversas fases. A primeira fase, marcada pelo capitalismo mercantil, não, mercantilismo, as grandes navegações, e a gente chega na segunda fase, que é o capitalismo industrial. É esse capitalismo industrial que nos interessa hoje, tá certo? A partir do processo da Revolução Industrial, o processo de desenvolvimento tecnológico, que vai diretamente influenciar na relação do homem com suas próprias potencialidades de produção, que surge, então, o fenômeno e a fase do capitalismo denominada de capitalismo industrial, marcada por algumas características, né? Marcada pelo aumento da produção e também marcada, consequentemente, pelo aumento do lucro, né? Se aumentou a produção, aumentou o lucro. Marcada pela produção em larga escala, né? Marcada pela linha de produção, marcada também pelo início da utilização da energia, né, termoelétrica como energia propulsora dessa engrenagem de produção capitalista. Né? Então é importante a gente salientar tudo isso aí e se situar. E situar, de certa maneira, o nosso debate. Tá? Mas, professor, por quê? Por que relembrar o capitalismo se a aula de hoje é sobre socialismo? Né? E a diferença de socialismo para comunismo? É importante a gente lembrar por quê? O socialismo e, consequentemente, o conceito de comunismo está intrinsecamente ligado ao capitalismo na forma de crítica. Tá certo? Mas vamos tentar entender direitinho o porquê. Geralmente, os conceitos de socialismo e de comunismo se confundem diante do senso comum. Ou seja, as pessoas, quando querem se referir a um, utilizam o nome do outro. Tá? Ou seja, as pessoas, quando querem se referir a socialismo, utilizam comunismo. As pessoas, quando querem se referir a comunismo, utilizam socialismo. Ou seja, diante do senso comum, diante da população em geral, os conceitos se confundem e parecem que querem dizer a mesma coisa, né? Ou seja, em outras palavras, esses conceitos eles acabam sendo utilizados como sinônimo. Porém, sociologicamente, politicamente e filosoficamente, tanto o socialismo como o comunismo são conceitos que carregam
em sua essência e na sua própria aplicação, significados distintos, tá? E é essa a temática da aula de hoje. É a gente entender por que cargas d'água, um conceito se confundem com o outro e entender definitivamente a diferença de cada um, tá? Mas, professor, o porquê do papo sobre o capitalismo? Porque o socialismo é um modo de enxergar a realidade, é um modo de desenvolver a atividade política que nasceu necessariamente com uma crítica ao capitalismo industrial, lá naquele contexto histórico do século XVIII, no contexto histórico da primeira Revolução Industrial, tá certo? E esse conceito ele foi se desenvolvendo a partir do final do século XVIII e meados do século XIX. E esta doutrina, né, este pensamento, ele foi pensado e idealizado por Marx e Engels, né, dois importantes filósofos alemães, tá certo? Então é importante a gente destacar o ambiente de desenvolvimento do capitalismo, do socialismo, perdão, porque é um ambiente no qual está diretamente ligado à crítica do capitalismo industrial, tá certo? Então a gente destaca que o socialismo se mostra como uma crítica direta ao capitalismo industrial e ao modo de trabalho que era desenvolvido naquele período, tá? Que era um modo de trabalho, de certa forma, podemos dizer assim, extenuante, tá? Porque surge uma nova classe social, né? A classe social do proletariado, né? Ou seja, aquela classe social no qual o homem passou a trocar por dinheiro a sua força de trabalho, tá certo? O homem passa então a fazer parte de toda uma engrenagem, né? Na qual é a engrenagem que faz girar a roda da indústria, tá? E esse trabalho, de certa forma, se mostra como um trabalho alienante, tá certo? Esse trabalho alienante é entendido dessa forma por quê? Porque o homem deixa de ser o produtor originário do produto e passa a ser apenas uma extensão da máquina. Isso traz consigo algumas características, como por exemplo a característica da descartabilidade do funcionário, né? Deixa-se de ter então uma importância na produção para ser apenas uma extensão da máquina, na qual quem produz de forma originária e verdadeira é a máquina, a tecnologia, né? Ou seja, o homem passa a ser apenas mais uma engrenagem na roda de todas aquelas engrenagens que são giradas na indústria. Tá? Tem até uma cena do filme do Chaplin que é bem interessante, que ele se torna tão mecânico, né, agindo por impulso de forma alienada, que no final ele faz parte da engrenagem, né? É uma cena bem icônica, eu vou procurar para mostrar para vocês, tá certo? Então, esse trabalho industrial acaba tirando do homem todo o seu caráter essencial de transformação da natureza, né? E coloca o homem, então, como apenas uma extensão, como uma parte daquela engrenagem que é rodada, né? Então, o homem deixa de ter uma relação essencial com sua produção, deixa de ter uma relação essencial com a própria transformação do seu ambiente natural, né? Ou seja, o homem esvazia o seu próprio conceito de trabalho, tá certo? Então, todo esse ambiente de crítica a esse esvaziamento da relação do homem com o trabalho é um ambiente no qual o socialismo se desenvolve. Tranquilo? Idealizado por Karl Marx e Engels. Outro ponto a se destacar, que eu quero destacar para vocês, é o conceito de mais-valia, que em poucas palavras é o trabalho não pago. Tá? E o que quer dizer a mais-valia, né? Ou seja, a burguesia industrial ela acumula lucro com o trabalho não pago. Por exemplo, o trabalhador ele gera muito mais lucro com a sua produção do que ele recebe em troca, tá certo? Ou seja, o trabalhador produz para o burguês industrial, para o patrão, tá? E essa produção ela gera muito mais lucro ela gera
uma determinada quantia, o patrão paga para o trabalhador aquilo que ele acha que deve pagar, né, ou aquilo que é regulamentado por lei, né, atualmente, né, só que esse pagamento é bem menor, né, do que a produção, do que o trabalhador produziu. Ou seja, esse excedente, né, que fica para o patrão, no caso é o trabalho não pago. Entende? Então esse trabalho não pago é entendido por Marx como mais-valia. Tá certo? Então este excedente é o lucro, o capital. Tá? O trabalho exercido pelo proletário, né, a classe trabalhadora, vale muito mais do que é posto em voga. Tá bom? Então, de forma bem geral, né, bem geral mesmo, o socialismo ele pode ser entendido como um modo de produção, ou seja, um sistema de organização política e econômica que tem por base alguns objetivos. Tá? Dentre esses objetivos, a gente destaca as transformações sociais, né, tanto nos campos político quanto no campo econômico, né, no campo do trabalho, tá certo? Então, basicamente, a origem do processo de desenvolvimento do socialismo é uma origem de crítica à relação do homem com o trabalho, à relação do homem com a produção, no modo como o homem lida com o ambiente de exploração industrial, tá? Então, a gente destaca como proposições do socialismo a abolição da propriedade privada e o controle da produção ser realizado pelo próprio trabalhador. Ou seja, o trabalhador ele deveria tomar do patrão, né, que é o detentor dos meios de produção, né, o trabalhador ele deveria tomar os meios de produção e controlar. Ou seja, dar aquilo ao trabalhador do que ele tem direito. Tá certo? E professor, qual é a diferença do socialismo para o comunismo? Gente, para se passar do capitalismo para o comunismo, o socialismo se mostra como uma etapa de transição. Ou seja, o socialismo é um modo de produção, tá? E, por ser um modo de produção, é uma etapa de transição, tá certo? Então, o socialismo e o comunismo, eles representam etapas diferentes no processo de superação e destruição do capitalismo. Ou seja, no socialismo, ainda haveria a existência de um Estado controlado pelo proletário, né, visando organizar a sociedade essa que ainda estaria, né, de certa forma, para ser livrada dos vícios, né, que o capitalismo trouxe durante toda a sua história. Tá certo? Então, de certa forma, após essa transição ser efetivada, seria posto em prática o comunismo, né? Onde a sociedade se encontraria num estado de plenitude econômica, num estado de plenitude social, onde não haveria mais propriedade privada, tá? Não haveria mais distinção de classe social, a economia ela seria planificada, a desigualdade ela seria abolida e até mesmo a presença do Estado não seria mais necessária, onde tudo seria comum e bem distribuído entre todos. Ou seja, existiria equidade, né? Que em poucas palavras a gente pode denominar como uma igualdade de oportunidades, tá bom? E valores do capitalismo que eram propagados seriam esquecidos, como o consumismo e a necessidade de acumular, né? Seriam extintos completamente no comunismo, beleza? Então percebam que o socialismo e o comunismo são distintos, né? O socialismo é uma etapa de transição do modelo capitalista para o comunismo, né? É uma etapa de transição e necessária, beleza? Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, até a próxima.